João capítulo 4. Não deixa para inscrever na última hora não, irmão. Senão você vai em pé no ônibus, entendeu? Não tem vaga para você ir no ônibus. E aí vai complicar para você. João capítulo 4, a partir do versículo versículo 31. Quatro 31. Acharam? Diz assim: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Pai, nessa noite, que a tua palavra venha achar em nosso coração, não um coração duro, nem um coração que a palavra entra e logo os espinhos crescem, a sufocam. Não um coração que a palavra é lançada à beira do caminho, Senhor, mas um coração que produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que a palavra, Senhor, ela não torne vazia para ti, mas que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada aos nossos corações. Em nome de Jesus, faz produzir muitos frutos, frutos abundantes dentro de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus estava aqui, mais uma vez, em uma das suas missões tão preciosas. O que faz diferente esse texto é que aqui ele estava num território, diríamos, inimigo, porque judeus e samaritanos não se davam muito bem. Imagina Jesus, sabendo da sua missão, ele sabia que tinha apenas 3 anos. 3 anos para anunciar, para expulsar demônios, para curar enfermos, pregar o evangelho, libertar cativos. Jesus, ele não perdia tempo, irmãos. Eu imagino que algo que diferenciou Jesus Cristo e a igreja de Atos dos Apóstolos dos nossos dias era a importância que eles davam, a urgência, a questão da urgência de pregar o evangelho. Jesus, porque sabia que tinha pouco tempo, apenas 3 anos. Em um ministério de 3 anos, ele fez coisas que a igreja não faz em 30 anos. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha o senso de urgência, porque eles viram com os próprios olhos, 500 testemunhas, viram Jesus ascendendo aos céus e dizendo, e aquele anjo dizendo: homens da Galileia, por que vocês estão admirados olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, ele voltará da mesma forma. Então aquela igreja impactada pelo poder de Deus, por aquilo que eles viram e ouviram, eles começaram a fazer coisas grandiosas através do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, e aquele senso de urgência havia na igreja. Muitas vezes nós perdemos esse senso de urgência.
Mas Jesus estava aqui, outra vez, mais uma vez, como era de costume. E claro, ele não tinha um carro conversível, ele não tinha um vale-transporte para atravessar uma cidade para outra. Ele caminhava bastante, de um lado para o outro. Jesus, aquela multidão de gente, aqueles discípulos que estavam próximo dele. E lá estava Jesus mais uma vez. E aqui a Bíblia, o texto diz que ao meio-dia, né? Esse texto, ele faz parte da história de Jesus com a mulher samaritana. Então Jesus está aqui, né, ao meio-dia, e de repente ele começa a conversar com aquela mulher, e há um diálogo, e ela vê que pelas palavras de Jesus, ele fala: eu percebo que você é profeta. E aí ela sai, né? E nesse interim chegam os discípulos. E aí começa esse discurso que nós lemos aqui do 31 ao 38. É quando Jesus fala para os discípulos, né? Jesus imagina agora aí aquela cena. Jesus ao meio-dia, sentado num poço, com fome e com sede. A mulher ouviu tudo aquilo que Jesus tinha para ela, foi à cidade anunciar que ela tinha havido conhecido o Messias, aquele que haveria de vir. E enquanto ela foi lá, os discípulos chegaram. E os discípulos tinham ido à cidade atrás de comida, porque já era meio-dia. Irmãos, se nós no conforto do nosso lar, ao meio-dia o reloginho já apita, né? Imagina aqueles homens ao meio-dia, a fome que eles não estavam. Mas veja bem, olha só como Jesus, o que ele quer passar, olha o que Jesus quer passar aos discípulos, a necessidade de nós compreendermos a vontade de Deus, o propósito do reino celestial. Os discípulos chegam e a primeira coisa que eles falam assim: Rabi, mestre, come, porque com certeza eles já haviam começado a comer. Só que Jesus, surpreendentemente, irmãos, ele não se assenta a comer. Ele fala assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Você imagina falar isso aí, meu irmão, depois que você está de barriga cheia, a maravilha. Agora falar isso aí, ao meio-dia, cansado, com fome, você tem que estar muito focado no propósito de Deus para a sua vida. E tem muita gente que, diferentemente como Jesus, igual a Esaú, valoriza tanto as suas necessidades. Esaú é aquele modelo de igreja que valoriza a necessidade naquele momento. Faz tudo, negocia tudo, princípios e valores para satisfazer a necessidade do momento. Com certeza são necessidades carnais. Ele chega, Jacó está lá com o guisado, e ele fala, chega meio-dia, morrendo de fome, e aí Jacó tem uma proposta para ele: olha, você me abençoa, me dá sua primogenitura, que eu te dou o guisadozinho aqui de lentilha. E ele fala: de que me vale a minha primogenitura, o direito da bênção de Deus, se eu estou prestes a morrer? Meu irmão, pergunta: alguém morre por deixar de almoçar? De maneira nenhuma. Só que Esaú, ele desprezou o direito de primogenitura que ele tinha. E Jacó, pelo contrário, ele tinha um apego e um prezar muito grande pelaquela primogenitura que não era dele, mas ele desejava muito, porque ele sabia o que estava, a bênção que estava guardado para ele. Então, irmãos, Esaú se parece muito com a igreja da atualidade. Ela faz tudo para satisfazer as suas necessidades do momento. Veja que Jesus, irmão, ele está desprezando uma necessidade vital do ser humano, que é a comida. Ele coloca o projeto de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus acima dos seus desejos carnais.
ainda que eles fossem vitais. Comer é vital? Claro que sim, nós precisamos do alimento todos os dias. Interessante é que nós nos lembramos de alimentar a nossa carne e esquecemos todos os dias de alimentar a nossa alma com o pão diário. Nós não nos esquecemos do café da manhã, do almoço, da janta, do lanche. E tem gente que tem mais coisa aí no meio. Mas nós não nos lembramos de alimentar a nossa alma todos os dias. Então Jesus fala, uma comida tenho para comer. Não é isso aí não. Não é essa comida que vocês estão comendo não. É uma comida diferente, é um maná. Um maná escondido. Um desejo que os discípulos ainda não haviam conhecido. Que comida é essa? A vontade de Deus, irmãos, é o nosso sustento. Era isso que nas entrelinhas Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Olha, vocês estão tão preocupados em chegar meio-dia, almoçar, mas na verdade o que importa é que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus é o nosso sustento, é o combustível da vida do cristão na longa caminhada, irmãos. Se nós deixarmos o propósito de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus, com certeza em algum momento dessa caminhada, nós vamos nos tornar e vamos olhar para as nossas coisas e dizer que elas são mais necessárias porque nós somos vítimas da nossa vontade agora, já. As pessoas são assim. Elas querem satisfazer as suas necessidades já, agora. Tem crente que é assim, se o Senhor não me abençoar agora, então eu vou desviar. Eu não venho mais para a igreja. Mas Jesus, Ele é capaz de colocar uma necessidade vital, a comida que sustenta o homem, e dizer, eu tenho uma comida muito maior do que essa. A minha comida que eu tenho para comer não é essa daí. Tem algo muito superior. Nas entrelinhas, o que Jesus estava querendo dizer, olha, não só a comida, mas essa vida aqui, esse plano aqui, existe algo muito maior, muito mais superior. Veja que Jesus está falando isso depois de anunciar o reino a uma mulher samaritana. Porque o desejo de Jesus era ganhar ela, a família dela e aquela cidade inteira. Essa era a fome de Jesus. Mas muitas vezes a nossa fome é uma fome de realização auto. Uma fome de realização do próprio eu, da nossa própria vontade. Ele diz, ele revela aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No versículo 32, ele fala que vós não conheceis, mas no 33 ele já revela, que comida é essa? É fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse senso de urgência que Jesus tinha, que talvez não, os discípulos não tinham entendido ainda. E muitas vezes nós não compreendemos o senso de urgência que Deus tem a respeito da igreja. Essa é a comida, é isso que Deus quer alimentar a sua igreja e o seu povo. Fazer a vontade dele, daquele que enviou a fazer e realizar a sua obra. É bem maior do que a necessidade vital do ser humano, fazer a vontade de Deus. O alimento ainda mais vital para Jesus era fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Veja bem, ele falou isso, como eu citei há pouco, ele falou isso em um momento em que ele estava na broca, com a fome danada. Mas sabe o que Jesus estava falando? Ele estava colocando as prioridades no lugar, irmãos. A igreja tem se perdido muito nessa questão de prioridades. Ela tem priorizado tudo. Tudo tem sido o primeiro lugar na vida dela, menos a vontade de Deus. A minha formação profissional, a minha formação acadêmica, o meu isso, o meu aquilo, e nós não vemos muito consciência de reino na mente da igreja. Nós não vemos esse desejo de colocar, de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Jesus estava ensinando.
É impressionante a didática de Jesus, como ele ensinava em todos os seus gestos. Sabe, Jesus estava com fome, irmão, mas ele estava ensinando um princípio grandioso para os discípulos. Ele estava ensinando, e eu acredito que os discípulos nunca mais esqueceram isso. Eu imagino que depois que Pedro e João estivessem naquela cadeia, ele estava, estou nem aí por estar preso, eu quero é pregar o evangelho lá fora. E no outro dia, eles estavam soltos porque um anjo de Deus lhes abriu a cadeia. Prenderam Pedro de novo, e Pedro, quero nem saber se eu vou morrer aqui, eu quero anunciar o evangelho. De repente o anjo toca na coxa de Pedro, me segue, meu filho. As portas vão se abrindo, de repente Pedro está fora da cidade, ele achando que era um sonho, e era uma realidade. Sabe, eles aprenderam aqui com Jesus. Jesus ensinou algo extraordinário. Ele ensinou a colocarmos as prioridades, irmãos, a sabermos que o reino é prioridade, que a sua necessidade, a minha necessidade, nada é, irmãos. E veja bem, olha onde ele está num território inimigo, não para ele, né? Para os discípulos. Ele está no território inimigo. Ele poderia bem dizer, poxa, eu vou me preocupar com esses caras que me odeiam, esses caras que falam mal de mim, falam mal do meu povo. E Jesus estava ali, esperando novamente aquela mulher voltar, porque ele queria confirmar aquela obra naquela cidade. Veja isso no decorrer do versículo, no versículo 34, no versículo 33, na verdade, diz assim: então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeram-lhe porventura alguém algo de comer? Né? Às vezes os discípulos tinham umas revelações muito carnais, né? Eles eram muito carnais nas suas revelações. Eu fico impressionado, às vezes a gente é assim, tem uma revelação muito carnal das coisas, né? Jesus está falando de algo, eu acho que Jesus colocou a mão assim na cabeça e falou, meu Deus do céu, esse povo não está entendendo nada. Às vezes a gente, Deus está às vezes assim com a gente, né? Esse povo não está entendendo nada. Ele está falando de um princípio espiritual e eles continuam falando, não, acho que alguém já trouxe uma picanha para Jesus, por isso que ele não quer. E aí no 34, Jesus fala, ele fala que a comida dele é fazer a vontade de Deus. No 35 ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras ou os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus utilizou ele fez uma comparação. Realmente, ao tempo da colheita em Israel, era 4 meses depois dali. Só que Jesus não está falando de uma colheita física. Quando Jesus fala de alguma coisa, ele está falando de um princípio espiritual. Então, quando Jesus diz que não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, Jesus está tocando em um ponto primordial dos discípulos e da igreja atual, que é o problema de sermos procrastinadores da vontade de Deus. Nós e a nossa mania de adiar os projetos de Deus, porque nós somos muitos prontos e muito aptos a fazer os nossos projetos, não é verdade? Nós estamos sempre prontos a realizar o nosso projeto. Não há impedimentos, não há empecilhos, não há barreiras. O cara dorme muito tarde e acorda muito cedo para satisfazer um projeto dele. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses? Vocês estão postergando o projeto de Deus? Né? E aí o que acontece? Nós acabamos por empurrar com a barriga o projeto de Deus. Agora não, pastor, que eu não, olha, estou tão ocupado, já ouvi esse discurso? Agora não porque eu tenho que terminar minha faculdade. Agora não porque eu estou trabalhando demais. Puxa vida. Jesus, eu olho para Jesus pregando nos dias dele, eu vejo
igualzinho, o mesmo público. Eu vejo Jesus falando ali da parábola das bodas do cordeiro, que o rei preparou, matou os novilhos cevados, a festa está pronta, e aí os seus serviçais foram a convidar o povo, e a um eles disseram: não, casei, voltei com a minha esposa. Comprei um campo, vou visitá-lo. Agora não, eu tenho que fazer isso e aquilo. E todos eles se deram por excusados, diz a palavra. Deram desculpas. Falei: rapaz, que palavra atual é essa? Parece demais com os nossos dias. Porque quando nós chamamos as pessoas a um compromisso, e todos nós, irmãos, saiba de algo. No dia em que você levantou a sua mão e você disse: eu quero Jesus na minha vida, naquele dia Deus te deu o teu chamado. E tem muita gente escusando Ele, procrastinando, empurrando com a barriga, achando que pode enganar Deus. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante: de Deus não se zomba. A gente às vezes como igreja acha que a gente pode zombar de Deus, né? A gente acha que a gente não engana o chefe, mas quer enganar Deus. A gente cumpre os nossos horários na empresa, nós cumprimos a nossa carga horária na nossa formação acadêmica, mas quando nós chegamos em algo que é muito mais precioso, muito mais grandioso que tudo isso aqui, irmãos, toda a sua vida vai passar, você não vai levar nada, nenhum diploma, nenhuma riqueza, tudo vai ficar aqui. Mas quando nós somos chamados a cumprir o nosso propósito, aí fica complicado. Um se excusa por uma coisa, outro por outra. É uma realidade que deve ser exposta e confrontada, irmãos. Não é de um ou de outro. Todos nós temos a consciência se nós somos aqueles que realizam a obra de Deus ou que a gente está fazendo, se a gente está enviando mais empurrando para frente. Jesus disse: vocês acham mesmo? Interessante. E com a escusa, irmãos, o que acaba atraindo para nós essa nossa atitude de adiar a vontade de Deus, sabe o que acontece? Nós acabamos atraindo um profundo estado de indolência e frieza espiritual. Pense em um personagem da Bíblia que fugiu do seu propósito e veja alguém frio espiritual. Veja Lúcifer, que foi chamado com um propósito, se desviou e esfriou totalmente. Caim. Veja o exemplo de Esaú, do rei Saul, que tinha um propósito de unificar o povo de Israel, mas ele preferiu fazer o quê? A sua vontade. O negócio dele era: profeta Samuel, me honre ante o povo. O negócio dele era atrair para si a glória. Deus mandou que ele estabelecesse o reino de Israel e o reino de Deus na nação de Israel. Ele queria estabelecer um próprio império. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja também no Novo Testamento Ananias e Safira fugindo do seu propósito. Demas, o companheiro de Paulo, que o abandonou. Olhe para alguém que desviou do seu propósito e veja alguém frio, gelado na fé. E o propósito o resultado disso seria, e com certeza será, um desviar completo do propósito de Deus. É uma equação muito simples, irmão. Fugir do propósito de Deus igual frieza espiritual. O profeta Joel, ele fala sobre, ele chega ao povo de Judá e conclama um chamado. Ele fala assim, em Joel capítulo 1, versículo 5, ele fala: ébrios, despertai do vosso vinho. Sabe, irmãos, nós estamos indolentes. Nós fugimos do propósito de Deus e ficamos adormecidos.
Tem uma canção de uma banda que eles gravaram isso há uns 6, 7 anos atrás. Eles causou muita polêmica. Eles falaram que a igreja está adormecida na luz, que a igreja se preocupa mais em grandes moveres, mas se esquece de quem está lá fora. Eu lembro que eles causaram muitos burburinhos no meio gospel, porque eles criticaram a postura gélida da igreja. E o pior é que não se pode falar. Se falar, as pessoas muitas vezes se sentem ofendidas. Irmãos, eu não vou nem pedir desculpa, mas se você se ofender, é a palavra de Deus. Eu não vou deixar de anunciá-la, porque alguns vão se ofender ou não. Mas nós precisamos sair desse estado de mornidão, fruto de uma desobediência a Deus. Deus nos chamou para um propósito e nós estamos abraçando a nossa causa. Deus nos chamou para Jope e nós estamos indo para Nínive e nós estamos indo para Jope. Ao contrário. Não se esquenta não, irmão. Deus está preparando uma baleia para te pegar no meio do caminho. Não esquenta não, que Deus está preparando alguma coisa para interceptar a tua desobediência. Eu só espero que essa desobediência não te custe nada mais do que isso. Então, Joel chama o povo, porque o povo estava dormindo, indolente. Deixa eu ir lá no culto, cumprir o meu papel, bater o meu ponto na igreja. Existe um chamado de Deus, irmãos. Deus te chamou com um propósito muito maior, muito mais excelente, muito mais sublime. Deus tem coisas muito maiores para você. Deus tem uma geração para você cuidar, para ser ganha. Tem a tua família para ser salva. Tem os teus vizinhos, tem os teus colegas de escola, de faculdade. Tem tanta gente, irmãos, para você abraçar. É uma causa nobre. Agora Jesus, ele questiona que vocês dizem que há 4 meses. Mas sabe de uma coisa? Basta somente uma postura da nossa parte. Diz o versículo 35, depois que ele fala: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, 2 pontos, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas, né? Que já estão brancas para a ceifa. Sabe qual que é a nossa postura? Levante os olhos e comece a ver. Porque muitas vezes nós estamos olhando para uma direção errada. Paulo estava todo ensimesmado, achando que estava sendo o cara. Estou perseguindo, né? Vou matar aqueles bandos de herege. Ou eles conclamavam o sumo sacerdote: me dá a carta aí, assina aí. Estou indo lá para Damasco matar aquela cambada de herege. Achando que estava sobre a carne seca. De repente uma luz, mais brilhante do que o sol no meio-dia, o cercou e o fez cair do cavalo. Tem gente que só desperta quando cai do cavalo. E aí quando ele caiu do cavalo, que ele olhou, ele viu a sua realidade. Sabe o que é que Paulo estava? Cego. Estava cego, ele não enxergava Jesus na igreja. Por isso que Jesus conclama os discípulos, falando: levantai os vossos olhos. Por que vocês estão olhando para baixo? Por que vocês estão olhando com o olho físico? Olhem muito mais além. Às vezes o nosso olhar, em vez de ser mais espiritual, é muito carnal. Nós olhamos para a nossa família e esse fulano aí tem jeito não. Nós olhamos para a nossa vizinhança, fala: só um bando de pecador que vão para o inferno. Mas Jesus está dizendo que se nós levantarmos os nossos olhos, nós vamos ver uma grande seara preparada para ser colhida. Basta apenas nós mudarmos o nosso olhar, a nossa perspectiva. Você está olhando da forma errada. Nós estamos olhando de uma forma carnal. A atitude é levantar os olhos e deixar cair as escamas para nós enxergarmos a colheita de Deus, irmão.
Sabe, nós temos orado, o pastor tem colocado aquele projeto de oração, e como aquele projeto de oração tem feito mudança na minha vida. Como eu tenho visto que realmente os campos estão brancos, está pronto, irmãos. Só basta a gente levantar os olhos e colher. Eu falo, rapaz, que campo maravilhoso, aquela Ceilândia. Estão tudo branco. Só está precisando de trabalhador. É por isso que Jesus fala, olha, rogai ao Pai da seara para que envie trabalhadores. O problema, irmãos, não é a colheita. O problema é quem vai colher. O problema é quem vai colocar a mão no arado e não vai olhar para trás. Esse é o problema. Nós estamos orando pela colheita, mude a sua oração. Ore por trabalhadores e seja o primeiro trabalhador disponível. Mude o seu olhar, irmãos. Olhe com o olhar de Jesus, com o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão, o olhar de graça. Jesus fala, no versículo 36, ele fala assim: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Esse versículo é fantástico. Sabe por quê? Porque nós precisamos inverter alguns conceitos que permanecem errados em nós. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. De berço, o ser humano, ele é autossuficiente. Ele é egoísta. Olha uma criança que não tem pecado, mas a natureza dela é caída. Vê se ele quer repartir a bola dele para alguém. Vê se ele vê um coleguinha com o brinquedo, ele quer para ele. Porque o ser humano, ele busca a sua própria realização. Por isso que eu falei que nós precisamos inverter alguns valores que permanecem errados dentro de nós. Porque nós somos cristãos, mas buscamos a Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar. E nos esquecemos que como igreja nós somos feitos por um propósito, irmão. O seu propósito não é apenas receber nessa vida. Nós nos alegramos com tudo em nossas vidas. Oh glória, eu recebi um aumento salarial, aleluia. Fui promovido. Aleluia. Meu chefe, eu estou colado com ele agora. Tudo é motivo de alegria se acontece em nossas vidas. Mas não há nenhum desejo de se alegrar com a alma que batiza confessando seus pecados. Eu fico triste quando às vezes não há alegria em ver uma alma sendo batizada aqui. Ou alegria quando pessoas se convertem no céu da festa, irmãos. Eu não sei qual é o nosso problema quando não há festa, quando se converte um pecador. Eu acho que a gente está falando assim, não, fica aí mesmo, não vem aqui na frente não. É mais ou menos isso. Porque eu acho que quando você está fazendo festa é porque você está celebrando o novo nascimento de pessoas. Por isso que há festa no céu. Porque Deus sabe o valor que há numa alma, em uma pessoa, em uma família. E nós, muitas vezes, nos alegramos só com as nossas coisas. Nós precisamos mudar isso dentro de nós. E sabe de uma coisa? Depois de tudo isso, depois desse discurso, aqueles samaritanos, inimigos de judeus, creram em um judeu chamado Jesus. Isso é algo revolucionário, irmãos. Um inimigo crê naquele que é o principal, vamos dizer, o líder do povo inimigo. Pois veja bem, no versículo 39 diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, diz tudo isso quando tinha feito. Irmãos, muitos deles creram naquilo que Jesus havia pregado. E voltando àquele texto, a Bíblia diz: o que ceifa recebe o galardão. Muitas vezes
Nós temos esquecido que a nossa vida cristã, ouça, isso aqui é sério. Nós esquecemos que a vida cristã existe recompensa, irmão, galardão. Só que nós, sabe por que nós muitas vezes não atentamos para isso? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos a recompensa agora, não é verdade? Nós queremos, o que é melhor? Um galardão daqui, não sei quanto tempo que Jesus vai nos dar, ou receber aquela recompensa do patrão amanhã. É claro que nós, como imediatistas, vamos querer uma recompensa terrena. Mas Jesus diz que os que ceifa, ou seja, quando você se dispõe para o seu chamado, quando você se dispõe para cumprir o propósito de Deus, recebe o galardão e ajuntam fruto para a vida eterna. Irmão, eu falei e vou tornar a repetir. Tudo que você vai juntar aqui vai passar. Vai passar, irmão. Você vai envelhecer, vai ficar velhinho, vai olhar para tudo que você conquistou e vai falar, para quem que eu conquistei isso mesmo? Para o filhão que vai torrar tudo na próxima geração. E você vai lá, só com a sua velhice para dentro do caixão e não vai levar nada. Mas Jesus diz que o que ceifa recebe galardão e ajunta o fruto para a vida eterna. Isso é que importa, irmãos. Veja, preste atenção, isso é importante. Isso aqui vale a pena na nossa vida. É ajuntar um fruto que permanece para a vida eterna. Imagina ter algo permanente, duradouro, eterno. É uma grande comparação com a vida humana que é passageira. De repente, quantas pessoas milionárias dormiram ricos e acordaram quebrados? Se você tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, você um dia tinha um dinheirinho na poupança e no outro dia foi confiscado. Não tinha mais, irmão, perdeu tudo. Você não sabe o dia de amanhã. Mas o que Jesus está falando é que se aquele que ceifa, aquele que se dispõe, coloca a mão no arado, aquele que não troca, que não investe os propósitos de Deus, que sabe muito bem que o reino de Deus deve ser colocado em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar, esse vai ajuntar fruto para a vida eterna, riqueza para a vida eterna, onde você não vai perder, o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroer. Você está entendendo? Você está me entendendo essa noite? Você está tão calado. É porque essa mensagem não arranca muito glória a Deus, né, irmão? Mensagem dura, mas é uma mensagem que edifica. É uma mensagem que traz edificação, irmãos. Sabe qual é o propósito dessa mensagem? Despertar nós, nos despertar. Despertar cada um de nós, que está dormindo, que está indolente, que a família está indo para o inferno, enquanto nós estamos aquém. Enquanto os vizinhos estão morrendo sem salvação, e muitas vezes nós falamos que nós tínhamos a ver com isso. Mas nós temos, Deus está nos chamando para esse propósito. Veja que a oração de Paulo, a oração fervorosa de Paulo, é para a igreja, para que a igreja tenha uma clara revelação do seu chamado, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós nos convertemos, é uma benção. O novo convertido é bom demais. O cara está fogo puro, cheio de Deus, e ganha alma. E aí vão passando os tempos, e aquela clareza do propósito vai se apagando, vai ficando mais míope, mais distante. Por isso que Jesus conclama os discípulos para você, olha direitinho. Levanta os olhos para você ver direitinho. Porque você perdeu a direção, perdeu a visão. E sem visão o povo se corrompe. Sem direção, irmãos, sem propósito, sem chamado. Como foi dito, como eu falei agora há pouco, nós cada vez mais estamos fadados ao fracasso, à derrota, à frieza espiritual.
Essa era a oração de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso. Ele diz: e ouvindo a vossa fé, não cesso de dar graças por vós, e fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus e Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê entendimento e sabedoria para compreenderdes qual a razão do vosso chamamento. Essa era a oração firme de Paulo, era a oração fervorosa de Paulo, era para que a igreja entendesse seu propósito. E graças a Deus esse tópico aqui está naquela lista de oração, né, pastor? E a oração que eu mais me alegro é orar todos os dias e dizer: Deus, que a igreja tenha uma clara visão da razão do seu chamamento. Que a igreja compreenda qual é o propósito, meu Deus. Que eles não estão ali para ir no domingo bater o ponto. Que eles foram chamados com um propósito maior, mais excelente, mais glorioso. Esse é o chamado da igreja. Essa é a nossa oração fervorosa, irmão. Para que não só você, todos nós, não pense que pastores estão livres de frieza espiritual. Tem muito líder que se afastou já há muito tempo do seu propósito, se agarrando a coisas desse mundo, se esquecem de exortar a igreja, de chamá-la novamente para o seu propósito. Jesus disse que eu repreendo a quem eu amo. Eu exorto porque vocês são filhos. Veja o exemplo dos discípulos, irmãos. Eu acho interessante quando Jesus chega para os discípulos, eles estão pescando. Ele fala: olha, vocês agora, sabe de uma coisa? Vocês estão aí no seu mundinho fechado de pescador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vão mais pescar peixe. Vocês vão ser pescadores de homens. Porque tem um propósito maior. Deus vai pegar a tua profissão, irmãos, e fazer dessa profissão uma profissão do reino. Sabe a sua profissão? Não é para você ganhar dinheiro, para sustentar a sua casa. Às vezes eu fico pensando: rapaz, não é possível que Deus me chamou para mim trabalhar, para pagar a conta e fazer algumas realizações. Existe um propósito maior. Deus não me chamou para ter uma formação acadêmica simplesmente. Deus me chamou para que meu propósito se estabeleça no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu estiver. Eu sou um profissional do reino. Nós somos profissionais do reino. Qual é a sua profissão? Deus está dizendo: essa profissão de ganhadores de homens. Lá onde você trabalha, você não é simplesmente um funcionário do seu patrão, do governo, irmão. Você é um funcionário primeiramente do céu, embaixador de Cristo. Não se esqueça disso. Pois estavam lá os discípulos na sua vidinha de pescador. Jesus disse: vocês vão ser pescadores de homem agora. E lá passou 3 anos Jesus com aqueles discípulos, e os discípulos empolgados: rapaz, encontramos o Messias, aleluia. Eu vou me sentar à direita, e outro diz: vou me sentar à esquerda. Todo empolgado. De repente, a história muda drasticamente. O seu líder é morto e eles acabam sendo vítima de uma grande perseguição. E eles estão amedrontados no cenáculo. E de repente, lá no capítulo 21 de João, eles que tinham toda aquela esperança, né? Ele é o Messias, ele é o Salvador. De repente viram seu líder, seu rabi, o seu mestre morrendo. Eles estavam duvidosos da sua ressurreição. De repente, o que eles fazem? Deus os chamou para um propósito, mas eles se decepcionaram. Eles se frustraram, porque não alcançaram aquilo que eles imaginavam. O que eles fizeram? Capítulo 21 de João. João diz: vou pescar. E os outros: vamos nós também. Ou seja, vamos voltar à nossa vida, porque
Porque o propósito que a gente achava que Jesus tinha dado uma razão para morrer e para viver, está tudo acabado. De repente, depois de passar a noite toda sem pescar nada de peixe, Jesus, aquele homem lá do outro lado do lago, fala para eles lançarem as suas redes. Eles pescam grandes peixes. Só que Jesus não chamou para pescar peixe. E Jesus chama aqueles discípulos, coloca as brasinhas e coloca o peixe para assar. Deixa eu falar algo para você. Tem muita gente no nosso meio que está buscando realizações profissionais, amorosas, relacionamentos. Sabe para quê? Para compensar a frustração ministerial. Porque elas não se acharam na sua realização, naquela realização no propósito de Deus. Porque elas se esqueceram, elas perderam a visão do seu chamado. Mas veja o que Jesus está preparando para você essa noite. Jesus chega para os discípulos e fala para um discípulo: Pedro, tu me amas? Amo. Vou aqui parafrasear. Então por que você está pescando e não está ganhando gente? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama de verdade? O que você está fazendo aqui, nesse barco? Eu não falei para vocês que vocês eram pescadores de homens? Eu não dei um chamado, uma razão de ser maior do que ser pescador? O que vocês estão fazendo aqui? Por 3 vezes Jesus fala isso. E sabe o que acontece? Jesus os chama como pescadores de alma. E agora está estabelecendo como pastores de rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, aqueles homens, no dia de Pentecostes, começou a apacentar quase 10.000 pessoas. Porque eles entenderam, Jesus estava aqui restaurando o chamado da igreja novamente. Eu não sei em que momento da sua vida, talvez você não tenha passado pelo processo dos discípulos, de perder o seu propósito, o seu chamado, a sua visão. Talvez você, graças a Deus, está muito firme no seu propósito. Opa, eu quero chegar lá. O meu alvo é Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Talvez você esteja um desses, graças a Deus. Mas eu não sei em qual dos momentos você perdeu a visão do seu chamado. Mas o que Jesus está falando é: você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Seja um pastor de cidades, de casas, de crianças, de jovens, de famílias. Vocês me amam mesmo? Então prova. Então faça alguma coisa. Jesus estava restaurando o menino. Eu acredito que se Jesus não faz essa cura interior, Jesus é mestre nisso. Ele faz uma cura completa. Está lá os discípulos todos frustrados. Todo mundo frustrado. Puxa, neguei Jesus 3 vezes. Que vergonha. Não quero nem ficar perto do João. Pô, quero ficar bem longe do Tomé, que o pessoal falou que era incrédulo. E eu neguei 3 vezes. Por isso que Jesus chega para Pedro, para ele, olha no olho dele e fala: você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Estou te dando a segunda chance. Estou dando a segunda chance para vocês saírem dessa vidinha de pescador e se tornarem pastores de ovelhas. Porque quando Jesus olha para Israel, ele diz: são como ovelhas que não têm pastor. E quem ele estabelece? 12 pastores para apacentar Israel. Nós olhamos para a cidade e vemos ovelhas desgarradas, muitas vezes vítimas de abusos de homens que se dizem homens de Deus. Mas Deus está procurando pastores de ovelhas. Deus quer levantar você, essa igreja, para apacentar essa cidade. Deus quer restaurar o seu chamado. Deus quer te tirar do seu momento de frustração. Tá bom, irmão, você já curtiu demais o seu momento de frustração. Está na hora de se levantar na autoridade do nome de Jesus. Está na hora de se levantar e ser um apacentador, um pastor de ovelhas dessa cidade. Porque nessa noite Jesus está aqui
para restaurar a tua visão. Ele está dizendo para você: levanta a tua cabeça, olha ao seu redor, olha o tanto de gente, olha aí, olha os campos brancos para você colher, olha as ovelhas para você apacentar. É isso que Jesus está fazendo. Eu quero dizer, irmãos, a lei da compensação não funciona. Você pode buscar em relacionamento, você pode buscar em realização profissional, você pode ganhar muito dinheiro, mas existe um chamado de Deus para a igreja que só é concretizado nisso aqui, quando nós nos tornamos instrumentos de Deus, quando nós cumprimos o nosso papel, o nosso chamado como cristão. E esse é o nosso chamado. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Nessa noite é uma noite de restauração, de propósito. Jesus está dizendo para você: por que você parou? Por que você voltou? Por que você retrocedeu? Eu não chamei você. Você não é um pescador de homens. Eu não coloquei você nesse lugar para ser um instrumento do meu reino. Para que retroceder? Existe uma segunda chance, uma nova chance para nós, como igreja, fazer diferente, cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito. Deus está preparando novamente o cenário. Interessante o cenário que Jesus fala com Pedro. São as duas únicas vezes em que há fogo e brasa. É onde Pedro está se aquentando para negar Jesus, e outra vez para comer o peixe assado. Jesus, ele vai tratar no mesmo ponto onde você se frustrou, e ele vai te trazer de volta ao teu propósito. Ele diz à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, torna atrás a prática das primeiras obras. Senão eu virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Jesus, ele não quer remover o teu candeeiro. Ele quer restaurar o teu sonho. Ele quer restaurar o teu chamado. Ele quer restaurar o teu propósito. O propósito que ele te deu antes da fundação do mundo. Ele diz em Romanos capítulo 8: daqueles que são chamados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a fim de serem a imagem e semelhança de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. O primeiro chamado que Jesus quer para a igreja é que a igreja seja parecida com Cristo, que ela tenha o coração de Cristo, que ela tenha o amor de Cristo, que ela tenha a compaixão de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Onde estão os braços para abraçarem esse mundo? Onde estão os pés que anunciam as boas novas? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Onde estão os braços de misericórdia, os corações cheios de compaixão, os corações cheios de amor? Deus está nos chamando nessa noite. Deus está chamando a sua noiva. Deus está chamando a sua igreja. Deus está conclamando. Existe um clamor de Deus através do seu Espírito nessa noite. E Deus está conclamando aí no seu coração, para um despertamento, para você levantar os seus olhos e olhar e ver que Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. E Deus está te fazendo aquele que vai apacentar o seu rebanho. Quão grande rebanho nós temos para apacentar. Deus está nos chamando, irmão. Deus está chamando o seu povo. Deus está chamando a sua igreja para esse propósito. Irmãos, isso não é um chamado do Ministério Vida e Plenitude, é um chamado universal para a igreja.
não é uma visão desse ministério, é um chamado eterno. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz, Deus nos predestinou para as boas obras em Cristo Jesus, o qual nos predestinou e nos chamou segundo o seu propósito eterno. Existe um propósito para a sua vida, irmão. Existe um propósito eterno para a sua vida. Só você é capaz de destruir. Mas Deus, Ele não quer que você destrua. Ele quer que você se atente à obra e o chamado que Ele te deu. Você tem os instrumentos e as ferramentas de Deus para isso já estão aí dentro de você. Todas as ferramentas necessárias estão aí contigo. Deus nessa noite está te chamando. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos para Ele. Levante as suas mãos para Ele. Ele está te chamando nessa noite. Ele está dizendo: por que tornar a lançar as redes? Eu chamei você para ser apacentador de ovelhas. Eu não chamei você com um propósito apenas de ganhar dinheiro, da sua formação acadêmica. Eu não chamei você apenas para ser um bom pai de família. Eu te chamei com um propósito ainda maior. Eu te chamei com um propósito eterno. Levante as suas mãos para Ele. Peça para Deus restaurar isso no seu coração. Irmãos, isso não é um apelo emotivo. Isso não é um apelo emotivo. Isso é um chamado de Deus para a sua vida. É um chamado de Deus que está em jogo a sua vida e a vida de milhares de pessoas, a vida de familiares seus. É através de você que Deus vai fazer uma grande obra na sua casa. É através de você que Deus vai fazer uma grande obra nessa cidade.